Bem, gente, vamos continuar. Estamos na questão 10, vamos até a 12. E com isso a gente finaliza as questões, os exercícios, né? Depois tem os exercícios propostos que você deve fazer. Lembrando que se você quiser contribuir de alguma forma para que o projeto dê prosseguimento, pode transferir qualquer valor através do Pix 198-805-96404. Beleza, então vamos fazer a questão 10, tá? Vou passar a questão 10 aqui e vamos comentar ela, tá? Ele fala o seguinte: a velocidade das ondas na praia pode depender de alguns dos seguintes parâmetros: a aceleração da gravidade, a altura da água e a densidade da água. Fazendo uma análise dimensional, observa-se que a velocidade da onda não depende de um dos três parâmetros citados. Que parâmetro é esse? Qual a expressão da velocidade? Está escrito errado aí, né? Velocidade em termos dos dois parâmetros restantes. Então veja, se você quer a velocidade em termos do que foi dado aqui, então você vai ter a velocidade, uma constante k, que é uma constante adimensional. Ele diz que pode depender da aceleração da gravidade da Terra, então vamos botar a aceleração da gravidade da Terra elevada a alfa, vezes a altura da água, então vamos botar a altura da água elevada a beta, vezes a densidade da água, D. E a densidade da água elevada a gama. Então é essa a fórmula que a gente quer. Então vamos fazer a análise dimensional aqui, tá? Primeiro pegamos a análise dimensional do lado esquerdo, tem que ser igual à análise dimensional do lado direito. Se o lado esquerdo é velocidade, o lado direito também tem que ser velocidade. Então vamos colocar dessa forma velocidade, como aqui é uma constante adimensional, não vai entrar, vai ser a análise dimensional da gravidade elevada a alfa, a análise dimensional da altura elevado a beta e da densidade, análise dimensional da densidade elevado a gama. Bem, agora a gente pode abrir aqui, tá? Então nós temos que a análise dimensional da velocidade, nós sabemos que é m, vou botar uma cor mais escura, vou botar uma cor mais escura aqui, m elevado a zero, tá? E é distância sobre tempo. Então é L elevado à primeira vezes tempo elevado a menos 1. Então, esse lado de cá tem que dar igual a esse lado de cá. G é a aceleração da gravidade, é metro por segundo ao quadrado, ou seja, o M é elevado a zero, o L é elevado à primeira e o T é elevado a menos 2. Isso é elevado a alfa. Vezes altura. A altura só tem o L, né? Então é m elevado a zero, L elevado à primeira e o tempo elevado a zero. Isso é elevado a beta. E agora nós temos a densidade. Densidade é massa pelo volume, né? Então, se é massa pelo volume, nós temos a massa, o volume é L3, só que está embaixo, então vai ficar L menos 3, e não vai depender do tempo. Então, T, zero. Isso é elevado a gama. Agora a gente pode fazer as nossas equações, né? Você tem que M0, nós temos que alfa, 0 vezes alfa, porque M elevado a zero, vezes alfa vai ficar alfa vezes zero. Aqui temos beta vezes zero. E aqui temos 1 vezes gama. 1 vezes gama. Então, nós temos que o nosso gama tem que ser igual a zero, concorda? Então, essa é a nossa primeira dedução. Porque o único fator que
temos o m, é m elevado a gama, quando abrimos esse parênteses. M elevado a zero é 1, m elevado a zero é 1, significa que esse expoente gama é esse expoente daqui, zero. Então, gama é igual a zero. Agora vamos ver L. L nós temos, desse lado a gente tem 1, né? Então, a soma de todos os L's tem que dar 1. Então, você tem alfa mais beta menos 3 gama tem que ser igual a 1. Lembrando que alfa é igual a zero, então, portanto, esse cara eu posso simplesmente tirar daqui, tá? Alfa, aliás, desculpa. Lembrando que gama é igual a zero, né? Então, esse cara simplesmente pode desaparecer nessa equação, já que gama é igual a zero. Beleza? E, finalmente, o tempo nós temos que menos 2 alfa, aqui é zero beta, e aqui é zero gama, tá certo? Tem que ser igual a menos 1. Tem que ser igual a menos 1. Então, a gente aqui já verificou que, vamos pegar os valores agora, o gama vai ser igual a zero, gama mais beta tem que ser igual a 1. Ora, se gama mais beta tem que ser igual a 1, desculpa, gente, alfa mais beta tem que ser igual a 1. Beleza? Alfa mais beta tem que ser igual a 1. Mas a gente sabe o valor de alfa, porque, veja, alfa vai ser igual ao quê? 1 meio, né? Então, eu tenho 1 meio mais quanto para dar igual a 1? Significa que beta é igual a 1 meio. E agora a gente pode voltar para a nossa equação que nós queremos, né? Da velocidade da onda. A velocidade da onda vai ser K, vai ser essa formulinha aqui, né? Essa formulinha aqui. K, que é uma constante qualquer, adimensional, G elevado a gama, que é G elevado a alfa, desculpa, que é 1 meio, vezes H elevado a beta, que é 1 meio, e vezes D elevado a gama, mas gama é zero, né? Gama é zero. Então, como é que fica essa nossa fórmula? Essa nossa fórmula fica exatamente, a velocidade da onda vai ser 1K e raiz quadrada de G vezes H. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido. Ou seja, não. Ele quer saber de que não depende. Não depende de D, tá certo? Não depende da densidade da água. Então, não depende de D, tá? Eu vou dar um print aqui e colocar aqui no grupo, para aproveitar depois essa foto, tá bom? Beleza, gente? Então vamos para a próxima questão agora. Questão 11. Questão 11 está aqui. Vamos lá, vamos discutir a questão 11 agora, beleza? Então vamos lá, questão 11. Bem, essa é a questão do vestibular de Minas Gerais, tá? Leia com atenção o seguinte trecho, extraído do livro Pensando a Física, do professor Mário Schemberger. Há na física uma coisa muito misteriosa. Então vamos ver aqui que mistério é esse. Chamado comprimento Planck.
Então, que é um comprimento, então a gente já sabe que é alguma coisa em torno de L, né? É muito curioso saber que quando Planck descobriu a constante dele, H, e lembrando que H, a unidade de H é joules vezes segundo, tá? Então você não está sabendo, porque a energia é igual a H vezes a frequência. Frequência é ciclos por segundo. Então, a energia é dada em joules, então essa constante de Planck vai ser joules vezes segundo, a frequência é 1 sobre segundo, que é hertz, 1 sobre segundo, então segundo corta com segundo e fica joules, portanto a unidade de medida de H é joules vezes segundo. Tá? Percebeu com a constante H, com a constante gravitacional G, com a velocidade da luz V, podia se formar um comprimento. Esse comprimento é extremamente pequeno, da ordem de 10 elevado a menos 33 centímetros. Hoje se compreende que esse comprimento deve ser importante para a compreensão da origem do universo. Esse número deve estar ligado ao que há de mais fundamental na física. Qual é a possível combinação das constantes H, G e C, de forma que o comprimento de onda de Planck fique de acordo com o texto acima? Ele colocou aqui quanto equivale ao H, justamente para a gente ver essa unidade H. Tá? Ele colocou a constante gravitacional G para a gente ver as unidades de G. E, obviamente, a velocidade da luz é a mais fácil, que é metros por segundo, beleza? Bem, então vamos ver. Se a gente quer colocar esse comprimento de Planck em função dessas três grandezas, então o comprimento de Planck vai ser uma constante qualquer, vezes a constante de Planck elevada a alfa, vezes a constante gravitacional elevada a beta, vezes a constante, que não deixa de ser uma constante, é a velocidade da luz, em meios homogêneos, ou seja, no vácuo, que é constante independente do observador. Então, nós temos aqui. Agora vamos fazer é, é, a análise dimensional, né? Então, a análise dimensional é L, aqui tem que ser M elevado a zero, tem que ser L e T elevado a zero. K é uma constante. E agora, gente, eu já posso botar direto, tá? Vamos ver se a gente pode botar direto. H é medido em joules por segundo. Aliás, desculpa, joules vezes segundo. Joules é trabalho ou energia, que é força vezes deslocamento. Força é massa vezes aceleração. Então, joules fica massa vezes aceleração, que é distância sobre tempo ao quadrado, e agora vezes o segundo, que é tempo. Então, esse cara aqui vai ser elevado a alfa. Vezes. A constante gravitacional é dado em Newton, a constante gravitacional é dado, ele deu lá, tá? É Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Tá? Essa é a unidade dela. Aqui está, aqui, ó. Newton, metro quadrado, quilograma quadrado fica embaixo. Então, a gente pode simplesmente colocar. Newton a gente já sabe que é força. Então, força é massa vezes aceleração. Então, é massa vezes a aceleração, que é L, T menos 2, vezes metro é L ao quadrado. E veja que a massa, essa massa aqui está embaixo, né? Então a gente pode botar lá para cima como massa menos 2. Isso é elevado a beta. Tá? Bem, vamos continuar aqui. Deixa eu cortar essa parte aqui. Tá? Só para não atrapalhar aqui, deixa eu cortar essa parte aqui.
Bem, já apareceu aí no vídeo. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui em cima. Vou colocar aqui em cima para não atrapalhar, tá? Beleza? Vamos continuar então. A gente tem agora velocidade da luz. A velocidade da luz é o mais fácil, né? Porque é distância sobre o tempo, concorda? Essas são as dimensões da velocidade da luz. Então, L, então m elevado a zero, L a primeira e tempo a menos 1. Isso vai ser elevado a gama, tá? E agora vamos igualar o lado esquerdo ao lado direito. Temos, se aqui é abacaxi, aqui também tem que ser abacaxi, tá certo? Então vamos ver. Quantos m's nós temos desse lado? Nós temos alfa, m elevado a alfa, vezes m a menos 2 dá m a menos 1. Então, alfa menos beta. Então, nós temos alfa menos beta. E aqui é zero. Então, zero elevado a gama vai ser zero. Então, alfa menos beta tem que ser zero. Tá? Vamos para o L agora. L a gente tem que esse lado aqui é 1, então o outro lado tem que ser 1 também, né? Então nós temos L elevado a alfa, então nós temos alfa. Temos L vezes L a segunda vai dar L a terceira. Então L a terceira vezes beta vai ficar 3 beta, então mais 3 beta, tá? Mais 3 beta. E L mais gama, isso tudo tem que ser igual a 1. Concorda? Beleza? E agora vamos prosseguir. Vamos agora para o nosso T. A soma de todos os T's tem que dar zero. Tá? Aqui está zero. Então nós temos aqui T menos 2 com vezes T vai dar T menos 1. T menos 1 vezes alfa vai ficar menos alfa. Certo? T menos 2, aqui só tem T menos 2 mesmo, então vai ficar menos 2 vezes beta, menos 2 beta. Beleza? E agora nós temos T menos 1, menos 1 vezes gama, vai ficar menos gama. Menos gama, essa conta tem que dar zero para que a equação, a nossa análise dimensional fique correta, concorda? Beleza? Então vamos ver aqui. Se alfa menos beta é igual a zero, significa que alfa é igual a beta. Beleza, né? Sem problema. Ora, se alfa é igual a beta, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, essa segunda equação, L, aqui a gente tem L. Desculpa, gente, aqui tem um erro, tá? Aqui tem um errozinho que foi na parte da energia. Energia é massa, velocidade ao quadrado, tá? É massa vezes aceleração vezes deslocamento. Então aqui tem um 2, tá? Portanto, esse cara aqui é um 2 aqui embaixo, beleza? Esse camarada aqui, deixa eu botar roxo. Esse cara aqui é um 2, tá? Só uma pequena correção, beleza, gente? Então vamos lá. Se alfa é igual a beta, significa que 2 beta mais 3 beta dá 5 beta, mais gama é igual a 1. Se alfa é igual a beta, significa que menos 3 beta, menos gama é igual a zero. Essas duas últimas equações eu posso somar, porque aí vai desaparecer o alfa, né? Já que eu vou saber o valor de beta. Então eu tenho que 5 beta menos 3 beta vai dar 2 beta. Isso vai ser igual a alfa menos alfa, desculpa, gama menos gama dá zero, o que vai dar 1, né? Ou seja, beta é igual a meio. Se beta é igual a meio, obviamente alfa é igual a meio.
E agora a gente pega qualquer equação daqui. Vamos pegar essa equação aqui para saber o valor de gama. A gente já sabe o valor de beta, já sabe o valor de... Ou então a gente pega essa equação daqui, né? Vai pegar essa equação daqui, tá? A gente pode pegar essa equação e multiplicar por menos um, né? Ou seja, a gente tem que 3 beta mais gama é igual a zero. Ou seja, como beta é um meio, então 3 vezes o meio, então 3 vezes o meio, então dá 3 meios, mais gama é igual a zero, significa que gama é igual a menos 3 meios. Então, finalmente, como é que fica a nossa fórmula? Nossa fórmula vai ficar como? Nós queremos L é igual a K vezes H elevado a alfa, alfa é um meio, vezes G elevado a beta, beta também é um meio, vezes C elevado a menos 3 sobre 2. Ora, podemos colocar aqui tudo dentro de um radical, ou seja, todos esses denominadores estão no mesmo radical, e nós temos o quê? H, no caso, em cima H, vezes G, sobre, aqui nós temos o C está embaixo, e está elevado à terceira. Ela está dentro da raiz, mas está elevado à terceira. Então, C é elevado à terceira dentro do radical. Então, como queremos demonstrar. Beleza? Questão bem interessante, né, gente? Tem que ter muito cuidadozinho com essa. Porque você errando qualquer coisinha aqui, erra nela toda, tá? Deixa eu dar um print aqui. Deixa eu colocar lá no grupo. Agora vamos ver uma questão que eu formulei para vocês. Achei interessante. Ela está em inglês, mas eu vou traduzindo aqui para vocês, tá? Então, vamos ver essa questão agora, tá? Vamos ver a última questão desse vídeo. Ele pede para demonstrar, usando análise dimensional, que o tempo que leva para uma maçã cair não depende de sua massa. E calcule a razão entre o tempo de um objeto que cai de 8 metros para outro que cai a partir de 2 metros. Beleza? Em primeiro lugar, é o seguinte, eu gostaria de falar que essa maneira de você fazer a dedução é uma maneira apenas através de alguns princípios. A gente vai analisar alguns princípios que a gente acha que está envolvido na queda, e com isso, quer dizer, isso não é uma prova cabal, tá? Mas, por exemplo, a gente acha, e a gente pode achar com tranquilidade, que o tempo de queda vai depender de quê? O tempo de queda vai ser proporcional à altura. Quanto maior a altura, a queda. Então, a gente vai botar a altura elevada a alfa. Qual outro fator que pode influenciar? Talvez a massa. Quanto mais massa, maior a atração, e com isso ele aceleraria mais rapidamente e o tempo seria menor. Então, isso daqui é elevado a beta. Tá? O que a gente quer provar é que beta vai ser zero. Tá? Então, não vai depender da massa se a gente colocar esses parâmetros. O outro parâmetro, obviamente, vai ser a gravidade do local. Né? Isso. Então, a gravidade local é elevado a gama. Lembre-se que se aqui é tempo, aqui também tem que ser tempo. Se essa unidade é tempo, do outro lado tem que ser tempo. Então, nós temos aqui M0, L0 e tempo 1, tá certo? Já estou colocando
o tempo como as suas grandezas fundamentais, tá? E analisando dimensionalmente o tempo. Então, o tempo elevado a 1, beleza? A altura é um comprimento. Portanto, a altura vai ser L, certo? E vai ser L, a primeira, elevado a alfa. A massa vai depender só da massa mesmo. Então, a análise da massa vai ser massa elevado a beta, tá? Deixa eu colocar os outros parâmetros para ficar mais claro aqui. Aqui você tem m elevado a zero, L elevado a primeira e T elevado a zero. Isso é comprimento. Isso aqui vai ser elevado a alfa. Vezes massa elevado a primeira, comprimento elevado a zero e T elevado a zero. Isso aqui é o nosso beta, elevado a beta. E nós temos a aceleração. A aceleração vai ser a distância pelo tempo ao quadrado. Então, distância, deixa eu colocar a massa de qualquer forma, elevado a zero, né? Então, a massa elevada a zero, distância, vezes o tempo elevado a menos 2. Isso vai ser nosso gama, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, massa elevada a zero, então, zero alfa, massa elevada a beta, 1 beta, e massa elevada a zero, 0 gama. Significa que, como aqui a massa é zero, significa que beta tem que ser zero, tá? Então, deixa eu botar em outra cor aqui, vermelho. Aí a gente já pode definir que beta é zero. Tá? Muito bem, beta é zero. Agora, vamos ver os outros. Nós temos o L tem que dar zero. Aqui temos o L é alfa, L zero beta, mais gama. Alfa mais gama tem que ser igual a zero. Porque o L aqui é elevado a zero, tá certo? Agora, o tempo zero, alfa, aí zero, beta, menos 2 gama, então menos 2 gama tem que ser igual a 1. Então, a gente já sabe que beta tem que ser igual a zero. E já sabe que alfa mais gama tem que ser igual a zero. Ó, daqui de baixo a gente já tira que gama vai ser igual a menos 1 sobre 2. Então, nós temos que gama é igual a menos 1 sobre 2. Tá? Ora, gama mais quanto dá zero? Então, alfa tem que ser igual a 1 sobre 2, enquanto que o beta é igual a zero. Portanto, o nosso tempo vai ser uma constante qualquer. Vamos colocar uma constante só para ficar mais bonitinho. Deixa eu botar outra cor aqui, deixa eu botar outra cor. Botar azul. Pronto. O tempo, vamos colocar o tempo, vamos botar uma constante qualquer, tá? Uma constante K, vezes H elevado a alfa vai ser 1/2, vezes a massa elevada a zero, então não vai ter a massa, vai ser massa elevada a zero, vezes a gravidade elevado a menos 1/2. Menos 1/2. Então a gente pode dizer que o tempo vai ser diretamente proporcional à raiz quadrada de H sobre G. Bem, agora vejamos. Para um dada gravidade do local, porque a gente está assumindo que a gente está num determinado planeta para fazer a segunda parte do problema, né? Jogada de 8 metros, jogada de 2 metros. Para um dado local, você tem a constante e você tem G, que é uma constante também. Então, você vai ter que o tempo, 1, é proporcional à raiz quadrada de H1. E o tempo 2
é proporcional à raiz quadrada de H2. Então, significa que o tempo 1 sobre o tempo 2 vai ser proporcional à raiz quadrada de H1 sobre H2. Ora, H1 sobre H2, a gente tem 8 metros, é a primeira medida, 2 metros é a segunda, ou seja, a raiz quadrada de 8 sobre 2, que é 4, a raiz quadrada de 4, que é 2. Ou seja, o tempo no primeiro lançamento é 2 vezes maior do que o tempo no segundo lançamento. Você pode botar assim proporcional, mas da maneira que você bota, se você tem G constante e K constante, você pode colocar igual mesmo. Ou seja, o tempo da. Desculpa, gente, eu botei aqui ao contrário. Não, tá certo. O tempo do primeiro lançamento vai ser igual a 2 vezes o tempo do segundo lançamento, como queremos demonstrar. E veja o seguinte, a gente não provou exatamente que não depende da massa, porque esses parâmetros aqui nós chutamos, né? Então você tem o tempo, a gente achou que a altura interferiria, a massa interferiria e a gravidade interferiria. Quando fizemos isso, vimos que a massa não interfere, tá? Mas você poderia colocar o tempo, dependendo da altura e da massa do planeta maior e a massa apenas esses dois parâmetros aqui. Então, você não teria saída aqui, tá? Porque você teria que ter a relação entre a massa do planeta. Então, a gente não utilizou esse caminho, tá certo? Portanto, a gente partiu dessa premissa, tá? Então, a gente não chegou a provar. Mas, pelo menos, a gente teve uma boa ideia que não depende da massa e vimos que o tempo, quando a altura é 4 vezes maior, o tempo é 2 vezes maior, é a raiz quadrada. Legal essa questão, né, gente? Vou dar um print aqui, colocar aqui e espero vocês na próxima aula. Até mais.